Olá, bem-vindos a mais um programa Estudando a Bíblia. Hoje vamos estudar Mateus capítulo 13, já é o 13º episódio desse livro de Mateus. Como eu sempre digo, é sempre uma grande alegria e um privilégio estudar a palavra de Deus. Vamos orar para nós iniciarmos mais esse estudo. Senhor Deus, que o Senhor esteja, Pai, abrindo os nossos olhos, abrindo nossos corações para que possamos entender a mensagem de Jesus Cristo, essa mensagem poderosa, essa mensagem que transforma vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações no estudo de hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje já é o 13º capítulo do livro de Mateus. Nós hoje vamos continuar o estudo que fizemos na semana passada, lembrando que, como eu falei, o capítulo 12 ele é um capítulo onde Jesus ele começa a mudar um pouco a maneira como ele começa a pregar. Até então ele vinha pregando de uma maneira clara, de uma maneira muito concisa a respeito de quem ele era, a respeito do reino de Deus, a respeito das coisas de Deus. E de repente, no capítulo 12, devido a uma grande rejeição que existiu, né, dos principais judeus, dos principais escribas e fariseus, Jesus ele começa a mudar o seu discurso, ele começa a falar por parábolas. Então é isso que a gente vai ver no capítulo de hoje. A gente vai ver que Jesus parece que ele vai mudar e existe um porquê, né? Até realmente para que se cumpram as profecias aí de Deus, né? Das profecias aí de alguns dos profetas do Antigo Testamento. A gente vai ver tudo hoje no estudo de hoje. E algumas parábolas que são realmente fantásticas, né? Parábolas aí como a parábola do semeador, muito conhecidas, a parábola do joio e do trigo, parábolas que têm um sentido profético extremamente profundo. Então não perca aí nesse estudo. Vamos então começar aí o nosso estudo. Vamos fazer a leitura, Mateus capítulo 13, a gente vai começar lendo, né, e a gente vai ler aqui. Veja que os 3 primeiros versículos eles falam justamente sobre isso, sobre Jesus ele mudando um pouco. Olha aí o que diz. Naquele mesmo dia, ou seja, no dia do que tinha acontecido do capítulo 12, né, lembrando o que aconteceu no capítulo 12, né, muitos dos fariseus, dos principais judeus, acusaram Jesus de praticar os milagres pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebu, né, o que Jesus atribuiu a isso como uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então parece que ali aconteceu alguma coisa muito grave. Tão grave a ponto de Jesus ele mudar realmente a maneira como ele pregava a sua mensagem. Veja ali. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. Né? Veja aqui, né? Só uma pausinha aqui nesse versículo 3. Jesus ele começa então a falar através de parábolas, né? E o motivo a gente estudou lá no último vídeo, aí no capítulo 12. Se você não estudou, tem aí, basta você voltar aí nessa playlist aí do livro de Mateus aqui nesse canal, né? Jesus, pelo fato das pessoas terem rejeitado ele, agora as pessoas ouvem ele e aquilo não vai mais, não vão mais serem transformadas por aquela palavra, né? Porque a rejeição delas, elas tiveram sua oportunidade, mas o fato delas terem rejeitado a Jesus, né, isso fez com que Jesus ele mudasse a maneira de falar para que as próprias pessoas não entendessem mais ele. Ou seja, isso é um grande aviso para nós, né? Não podemos rejeitar a Deus porque pode ser que amanhã Deus ele venha falar conosco e a gente não venha nem mais a entender o que Deus está falando conosco, né? Por isso que temos, quando ouvirmos a voz do Senhor, não endureçamos o nosso coração, como a própria Bíblia assim o diz, né? E aí Jesus ele começa a falar por parábolas, veja lá, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as árvores, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui a gente vê realmente Jesus, ele falando de uma maneira clara, né, a respeito, ensinando através de parábolas. E aqui ele começa a falar a primeira parábola, né, que é a parábola aí do semeador. Né, é justamente aí a parábola do semeador, essa parábola onde Jesus ele mesmo aí ele vai
a explicar para a gente um pouquinho depois, né? Ele vai falar um pouquinho depois desses solos diferentes, né? O que é. Veja que as pessoas, ele começou a falar por parábola, as pessoas começaram a não entender, porque até então Jesus ele falava de uma maneira clara. Né? Quando a gente olha os ensinamentos, no Sermão do Monte, por exemplo, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus ele era claro, olha, tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, isso é assim, isso é assado. Né? Agora Jesus ele começa a contar histórias, e as pessoas começam a não entender nada. Jesus, o que é essa história que você contou que a gente não está entendendo nada? Até então o ensinamento dele era claro, agora começou um ensinamento um pouco diferente. Né? Veja lá, vamos ver por que Jesus fez isso, né? Olha lá o que a Bíblia diz, do versículo 10 até o versículo 17, veja que os próprios discípulos estranharam isso, né? Os próprios discípulos, aqui no versículo 10, olha o que eles falam. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com vocês por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Versículo 14. E assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então veja aqui, Jesus ele explicando algo tremendo, né? E ele fala até realmente também até de uma profecia de Isaías. Né? Ele vai colocar essa profecia de Isaías aqui, né? Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10, onde o próprio profeta, ele que está dizendo isso. Né? Ou seja, quando o povo começa a ter um endurecimento tão grande a respeito das coisas de Deus, elas ouvem e elas não entendem mais, né? E isso, meus irmãos, é um grande alerta para a gente, né? Quantas pessoas hoje estão brincando, ouvem a palavra de Deus e falam, deixa para depois, agora não quero, não, depois eu faço, ficam protelando e vai chegar uma hora onde Deus vai falar, a pessoa não vai entender mais. Isso a gente percebe, isso realmente acontece. Né? E isso Jesus, né, está mostrando, né, como é sério. É como quando nós ouvimos a voz de Deus, como nós precisamos atender prontamente a voz do Senhor. Né, porque senão, às vezes, a gente vai ver com os olhos, a gente vai ouvir com os ouvidos, e a gente não vai nem entender e nem vai conseguir enxergar. Né? Deus ele vai estar falando claramente conosco, e mesmo assim a gente não vai conseguir enxergar, nem escutar a voz do Senhor. Né? Por isso que algo que nós devemos... talvez, se você percebe que às vezes isso daí já chegou a esse ponto na sua vida, é a hora talvez de se contristar diante do Senhor, né, de se derramar diante do Senhor, clamando por misericórdia. Senhor, que o Senhor, quando o Senhor falar, que eu possa ouvir. Senhor, quando o Senhor me mostrar, que eu possa ver. Isso é uma oração que nós sempre devemos falar, né, porque senão Deus ele fala conosco e a gente não vai estar nem aí conseguindo ver e ouvir. Né? Veja lá, a Bíblia continua. Versículo 18, né, vamos ver do versículo 18 até o 23. Jesus ele vai ensinar e vai explicar o que é aí verdadeiramente aí a parábola do semeador. Né? Veja aí o que Jesus diz aí no versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1.
Jesus aqui ele vai explicar então, e ele vai falar aqui, né, dessa parábola do semeador, onde existem 4 solos diferentes. Jesus ele vai explicar, e uma coisa interessante, porque as parábolas do reino nada mais são do que mostrar a vida como ela é dentro da igreja. O que é a parábola? Não sei se vocês já pararam para perceber, mas o que Jesus ele está explicando não é... Jesus aqui não está querendo dizer, olha, se você é um crente que está aí na beira do caminho, você tem que melhorar, ir para o solo, quem está no solo tem que ir para os espinhos, quem está nos espinhos tem que sair, né? A gente tem que frutificar 30, quem frutifica 30 tem que frutificar 60, quem frutifica 60 tem que frutificar 100. Claro que isso é incentivo para a gente, né? Quando a gente ouve essa parábola, claro que a gente se incentiva, poxa, será que eu estou vivendo uma vida entre os espinhos? Será que a fascinação das coisas desse mundo tem sufocado a palavra? Eu tenho parado de frutificar? Ou será que eu tenho frutificado? Eu posso trabalhar no meu solo para frutificar mais? Claro que isso é um incentivo. Mas o que Jesus está mostrando é um raio-x da igreja como ela é. Dentro da igreja tem pessoas que frutificam 100 por 1. Dentro da igreja tem pessoas que frutificam menos, tem pessoas que frutificam 60, 30. Tem pessoa que não frutifica nada, que não dá fruto nenhum, que tem a sua vida impregnada por espinhos, que são as fascinações das coisas desse mundo. Tem pessoas dentro da igreja que tem o solo rochoso, coração de pedra, que quando logo vem a perseguição, ela já sai da igreja. E tem aquele que ouve a palavra, está lá e está na beira do caminho. Ele acha que está no caminho, mas ele está na beira. E o diabo está arrancando a bênção da vida dele, mas ele está junto, ele está todo mundo junto lá. Esses 4 tipos de solo, está todo mundo dentro da igreja. Não quer dizer que dentro da igreja são só os que dão 30, 60, 100 por 1. Não, nada disso. O que Jesus está dizendo é que dentro das igrejas nossas, a gente tem esses 4 tipos de pessoas. Não só os crentes aí da beira do caminho, os coração de pedra, os que vivem entre os espinhos e aqueles que frutificam. E mesmo entre os que frutificam, tem os que frutificam 30, outros 60, outros 100. Uns frutificam mais do que outros. Isso é, na verdade, um cenário de o que é a igreja hoje. E é a vida como ela é como nós encontramos esses tipos de pessoas na igreja. Claro que no que diz respeito a individualmente, a nossa pergunta deve ser, aonde que eu estou aí dentro desses 4 solos? Quem sou eu? Será que eu sou esse que o diabo tem roubado a bênção? Será que eu tenho me escandalizado e logo querendo sair da igreja, deixar o ministério? Será que eu sou aqueles que estou tão fascinado com as coisas desse mundo que eu não tenho frutificado? Ou será que eu estou sim frutificando 30 ou 60 ou até 100 por 1, como diz Jesus aí? Essa é uma grande reflexão que fica aí, dessa parábola do semeador. É isso que Jesus está querendo explicar quando ele diz que existem vários tipos de pessoas dentro do reino de Deus. E ele diz, o reino de Deus ele é semelhante a isso. Ou seja, as pessoas que estão no reino, e o reino são as pessoas, ele é semelhante a isso. E a gente deve sempre, claro, individualmente, saber se temos ou não, como que a gente tem aí lidado aí com as coisas do reino, como que nós temos aí lidado com as coisas aí do reino de Deus. Versículo 24, vamos ver até o versículo 30, Jesus ele fala de outra parábola bem interessante, olha lá. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, o senhor não semeou a boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, Senhor, o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu, não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Vamos subir aqui, versículo 30. Deixam que eles cresçam junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no seu celeiro. Então Jesus aqui ele vai falar de outra parábola aqui, que ela é conhecida aqui como a parábola do joio e do trigo. Essa parábola que é muito comum, tenho certeza que você já deve ter ouvido algumas pregações aí a respeito dessa parábola, e fala muito, ou seja, compara com o joio com o trigo. O joio e o trigo, eles são iguais, não se consegue diferenciar ele.
quando se olha, né? Tanto que até existia aqui na parábola, Jesus fala, né, que o chefe, o patrão, né, ele falou para os seus empregados, não arranquem, porque senão quando você for arrancar um, pode ser que você tire quem é o verdadeiro, que é o trigo, né? E isso, de novo, Jesus ele está mostrando o cenário da igreja como que ele é. O que Jesus está querendo dizer? Quer dizer que no meio da igreja tem pessoas crentes e tem pessoas que parecem que são crentes, mas não são crentes. Ou seja, tem pessoas que verdadeiramente frutificam, porque o joio ele dá o fruto, mas o trigo, no final das contas, ele é só palha. Né? Ele não tem diferença nenhuma do joio. Né? E aí tem algumas comparações que o pessoal fala, que quando o joio ele cresce, quando ele começa a frutificar, ele fica pesado e ele começa a cair. Né? E como um crente, né, que sempre se prostra diante de Deus, o joio não quer se prostrar, né? Tem algumas características interessantes, eu não quero entrar em todas elas, que senão a gente ficaria falando só sobre essa parábola. Mas uma coisa que é interessante é que Jesus ele está dizendo, no meio da igreja tem pessoa crente e tem pessoas não crentes. Existem crentes e não crentes dentro da igreja. E nós não conseguimos diferenciar, nem os anjos conseguem diferenciar. Nem os anjos, né? E Jesus vai explicar um pouquinho depois sobre isso. Ele vai explicar aí a parábola do joio e do trigo. Ele não vai fazer isso agora. Antes ele vai contar outras duas parábolas. E a gente até vai entender por que Jesus explica a parábola do joio e do trigo depois de outras duas parábolas. Né? Mas o que fica para nós a parábola do joio e do trigo? Que no meio da igreja existem pessoas crentes e existem pessoas não crentes. Eles parecem que são crentes. São iguaizinhos, mas só no final que realmente se vai descobrir, só quando o fruto realmente aparece, né? Só quando existe a frutificação. E aí a gente vê a semelhança com a parábola do semeador. Somente a semente que caiu em boa terra, que frutificou, que é a semente que realmente são os verdadeiros filhos de Deus. Né? Então, mais esse cenário aqui que nós temos aqui, que é a parábola do joio e do trigo. Né? Vamos aí continuando. Versículo 31, Jesus ele fala aí outra parábola. Né? Olha lá, Jesus lhes propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo. E o homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é a maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Então, aqui temos aí uma outra parábola, a parábola do grão de mostarda. Né? E aqui é algo muito interessante, porque Jesus, de novo, ele está explicando a respeito da parábola do grão de mostarda, ou seja, comparando ela com o reino de Deus. O que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, o reino dos céus ele é semelhante a uma semente muito pequena. E a semente, de novo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Né? É um fato que nós precisamos ter. Meus irmãos, se a gente quer entender a Bíblia corretamente, o único jeito é que a Bíblia se explique por si só. Né? E a gente sabe que a Bíblia... A semente a gente já sabe o que é. Né? O grão de mostarda, a semente, é o quê? A semente é a palavra de Deus, ou seja, uma pequena palavra fez com que a igreja, o reino de Deus, que é a igreja, os filhos de Deus, se multiplicasse e fossem tão grande, né? E aqui está dizendo que ela fica tão grande que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Né? Ou seja, as árvores, né? ela cresce a maior das hortaliças. E quem que são as aves do céu? Ora, as aves do céu a gente viu quem são. O próprio capítulo 13, eles explicam quem são essas aves do céu. Né? Olha o que diz lá quem que são as aves do céu. Jesus ele já explicou isso. Né? Olha lá, aqui, olha lá o que ele fala. Olha, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e lhes arrebata o que foi semeado no coração. Né? Olha, quem que é o maligno que arrebatou? Olha, vamos voltar de novo lá. Né? Olha lá. E ao semear, uma parte caiu, versículo 4, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram quem? Vieram as aves e a comeram. Quem que são as aves? Jesus ele vai explicar, né? Quem que comeu quem estava lá à beira do caminho? O maligno. Né? Veja que o que Jesus explica, né? Olha lá. O que foi semeado, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e as arrebata que foi semeado. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então as aves, Jesus ele já explicou a semente, o que é a semente é a palavra de Deus, e Jesus já explicou também
o que são as aves? As aves são um maligno, ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Que o reino de Deus, né, e aqui a gente está vendo aqui essa parábola, né, Jesus ele está falando o seguinte, olha, né, aliás, vamos voltar um pouco aqui, passei um pouco aqui, a gente está aqui nesse versículo, olha aqui. Jesus está explicando, olha aqui, o grão de mostarda, esse grão, ele é, quando cresce, ele é enorme, ele fica grande, e até as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos, ou seja, a igreja é tão grande, fica tão grande que até o diabo vai se aninhar lá no meio. E é isso que acontece. Né? O reino de Deus, e aqui eu estou falando de igreja, eu não estou falando aqui dos crentes, eu estou falando da instituição igreja, a igreja como instituição, ela cresceu tanto, né? E se fez uma árvore, né? E é semelhante aqui à história de Daniel, né? De uma árvore que se fez, né? A história de Daniel, lá com Nabucodonosor. Mas as aves do céu, elas vêm se aninhar nos seus ramos, ou seja, o mal entra dentro da igreja. O maligno entra dentro da igreja, porque ela é muito grande. E o fato dela ter joio no meio do trigo, o maligno acaba entrando também. Né? Por isso que é isso que a gente vê. Às vezes o diabo pintando e bordando dentro das igrejas. Isso a gente vê hoje em dia. Né? Quantas igrejas têm dado lugar ao diabo? Por isso que Jesus fala, não deis lugar ao diabo. Né? Resistir a ele e ele fugirá de vós. Mas muitas igrejas onde as pessoas têm dado lugar ao diabo. Né, pela grandeza que existe, né, e essa grandeza acaba trazendo também, fazendo com que o maligno venha também, encontre brechas também, né, uma grande lição para a gente, né, para que a gente aprenda a não dar lugar ao diabo, não dar lugar ao maligno dentro aí das nossas vidas, né, não dar lugar ao diabo, né, seja na minha vida, seja na minha casa, seja na minha igreja. Né, será que nós temos dado lugar ao diabo? Será que a gente tem ficado tão grande que a gente deixou de enxotar essas aves daqui, né, essas aves que vêm roubar a semente, né, então precisamos estar atento, né, se o diabo ele não tem se aninhado, né, aí dentro aí da igreja, né, isso é uma grande lição aí para cada um de nós, né. Então, vamos lá, versículo 33, aqui a gente falou da parábola do grão de semente, né. Agora a parábola do fermento, olha o que diz. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus disse todas... isso, o versículo 33, só o 33, olha lá. Essa é a parábola, né? A parábola do fermento, né? Diz que ele é semelhante, né? De novo, o reino de Deus ele é semelhante a uma semente que é semelhante a uma pessoa, né, que aplicou o fermento, né, no pão, né, na medida de farinha até que ficasse aí tudo levedado, né, ou seja, colocou o fermento numa massa e a massa cresceu bastante. Ela é semelhante a outra parábola que Jesus ensinou, né? Mas o que é o fermento? Né? O fermento na Bíblia, ele é explicado, o apóstolo Paulo nos ensina que o fermento ele é o pecado, ele é símbolo do pecado. Tá? Por que símbolo do pecado? Porque a massa ela está de um jeito, quando você coloca o fermento, ela fica deformada, ela cresce, ela fica grande, maravilhosa, mas você vai ver o que? É ar que está lá dentro. Né? De massa mesmo, né? Provavelmente você já deve ter comido um pão ou um pastel na feira, né? Aquele que você abre, às vezes você compra na padaria um pãozão enorme, grande, aí quando você vê... só tem vento lá dentro, né? É o fermento, né? Tanto o fermento que ele cresceu tanto, né? Ficou bem grandão, mas lá dentro ele só tem ar, né? Ou seja, de massa mesmo é pouca, né? Então é isso que o fermento faz. Ele faz com que a gente se pareça uma coisa que na verdade a gente não é. É isso que o pecado faz. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Que o reino dos céus, quando entra fermento dentro da igreja, ela se transforma em algo que ela não é, em algo que ela não deveria ser. Quando o pecado ele entra dentro da igreja, a igreja fica transfigurada, ela deixa de ser aquilo que ela verdadeiramente deveria ser. Isso é uma grande lição para nós, irmãos, que o mal, pelo fato da igreja crescer tanto, o mal ele acaba entrando, o pecado ele acaba entrando e acaba desfigurando quem nós deveríamos verdadeiramente ser. E Jesus vai falar, mas Senhor, e a gente pode pensar, mas Senhor, o Senhor não vai fazer nada a respeito?
A igreja do Senhor, o Senhor que é o responsável por isso, Jesus ele vai falar sim, eu vou fazer alguma coisa assim. Por isso que, né, Jesus ele vai nos explicar a parábola do joio e do trigo depois de falar tudo isso. Depois ele falar, olha, que existe joio no meio do trigo, ou seja, existem crentes, existem não crentes no meio dos crentes, existe o diabo no meio dos crentes, existe o pecado no meio dos crentes, está tudo isso daí no meio dos crentes, que está atrapalhando a igreja. E aí Jesus, você não vai fazer nada? Jesus vai fazer. E ele vai mostrar o que ele vai fazer. Vamos lá, que Jesus ele vai continuar dizendo aqui, olha lá do versículo... Antes disso, aqui tem um parênteses, no versículo 35, Jesus fala assim, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta, abrirei a minha boca em parábolas, publicarei essas coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para a casa e, aproximando-se dele e de seus discípulos, disseram, explique-nos a parábola do joio e do trigo. Aqui Jesus, mais uma vez, ele vai falar, e aqui, na verdade, Mateus ele cita o Salmo 78, 2, que fala justamente isso, que Jesus abriria os seus lábios para proferir parábolas. Isso, na verdade, Jesus nada mais estava fazendo do que cumprindo a profecia aí feita no Salmo 78, 2. E aí Jesus ele volta a explicar, Os discípulos perguntam para ele, Senhor, explica o que o Senhor quis dizer com aquele negócio do joio no campo, a parábola do joio, explica para a gente aí, Jesus, o que significa isso, qual que é o entendimento, o que significa essa parábola. E Jesus vai ensinar, olha o que diz. E Jesus respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, olha que interessante, Jesus ele fala assim, olha, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, aquela semente que a palavra quando encontrou o solo, a semente, quando encontrou o solo fértil, esses são os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus. E olha que o campo é o mundo, todas as pessoas são o campo, tá? Só que ali, no celeiro de Deus, nessa fazenda de Deus, junto com o joio, junto com o trigo, que são os filhos de Deus, tem o joio também, que são os filhos do maligno. É isso que ele está falando aqui. Veja que o diabo ele está semeando também dentro da igreja. E lá no meio apareceu o joio, ou seja, lá no meio da igreja aparecem também os que não são crentes. Eles parecem, assim como o joio é igual ao trigo, é o que não é crente que parece que é crente. E como isso é sério, Só que o que Jesus está falando? Olha, quando que a gente vai separar? Olha, vai chegar um tempo onde vai ser separado. E é no fim do mundo, no fim dos tempos. Olha o que Jesus está falando, que no final dos tempos, ou seja, quando estiver próximo da volta de Jesus, o que vai acontecer? Olha o que Jesus ele fala, olha lá. Versículo 40, pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no final dos tempos. Ou seja, isso vai acontecer, Jesus ele só vai tirar o mal de dentro da igreja, só vai tirar os não crentes de dentro dos crentes, do meio dos crentes, no final dos tempos. Até lá, a gente vai ter que conviver com isso daí, irmãos. A gente vai ter que conviver com pessoas, às vezes achando que às vezes a pessoa não é crente, às vezes ela pode ser, porque se até os anjos confundem, quanto mais nós, que às vezes temos uma má percepção a respeito das pessoas. Mas o que Jesus está ensinando é isso, que no final dos tempos, olha o que vai acontecer no versículo 41, o Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino, ou seja, de dentro do seu reino, de dentro da igreja, todos aqueles que são pedra de tropeço e os que praticam o mal, e vai tirar eles de lá. Então, meus irmãos, é isso que Jesus está falando, e é isso que o apóstolo Paulo também diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, de versículos 1 a 3, que ele diz o quê?
que antes do final dos tempos, antes do nosso encontro com Jesus nos ares, sabe o que vai acontecer? Uma coisa chamada apostasia. Ou seja, quem é de dentro da igreja, que não é mesmo, vai sair, vai apostatar. Não vai ter crente morno, não vai ter aquele crente que acha que é, acha que não é, né? Esse joio no meio do trigo não vai ter. No final dos tempos não vai ter. Ou a pessoa ela tem certeza, ou a pessoa está dentro da igreja, ou a pessoa ela é fiel ao Senhor, ou a pessoa não vai estar mais lá dentro. Né? Isso, e é interessante que a gente, nesses tempos de pandemia, a gente tem visto muito isso acontecer. Né? No meio da pandemia, muitas pessoas usaram a pandemia como uma desculpa, eu não vou mais na igreja. Ou seja, para mim isso já é Deus começando a tirar. Né? Talvez seja sinal aí já do final dos tempos, né? Talvez seja isso. Né? Então, mas o que a gente sabe? Que no final dos tempos a apostasia ela vai vir. Né? Ou seja, as pessoas elas vão olhar e vão falar, eu não quero mais. Né? Elas não vão conseguir ficar no meio. Isso nada mais é do que os anjos tirando essas pessoas, ajuntando elas para serem queimadas aí em momento oportuno no final dos tempos. Então isso é algo muito sério. Né? Será que somos joio ou será que somos trigo? Não adianta se olhar no espelho, porque o joio, quando se olha no espelho, ele acha que é trigo. Né? Não adianta se comparar com outras pessoas na igreja. Não adianta você olhar, eu sou tão bom quanto esses meus irmãos aqui. Pode ser que você esteja se comparando com um joio. Né? Não é grau de comparação. Como que eu sei se eu sou joio ou se eu sou trigo? Ora, é fácil. Será que eu tenho frutificado? Assim como na parábola do semeador, será que eu tenho dado fruto? Será que o fruto do Espírito tem agido através de mim? O que é o fruto do Espírito? Olha, Gálatas capítulo 5. O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Né? Todas essas coisas, o fruto do Espírito, ele tem que estar na nossa vida. Se o fruto não está na nossa vida, talvez eu não seja trigo, talvez eu seja joio. Por isso nós devemos buscar frutificar, assim como na parábola do semeador diz, buscar mortificar as nossas vidas, que é a semente. Né? Se a semente não morrer, ela não pode dar fruto. E buscar tirar as coisas desse mundo, que são os espinhos que impedem nós de frutificarmos. Aí sim, nós teremos a certeza, quando nós temos esse estilo de vida, de estar sempre buscando frutificar no reino de Deus, aí a gente tem a certeza que a gente é trigo. E não precisa nem ficar preocupado, né? Porque aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, eles não entram em juízo, já passaram da morte para a vida. Né? Graças a Deus por isso. Mas, para aqueles que estão dentro da igreja, estão brincando, achando que são crentes, quando na verdade não são, e aqueles que são pedra de tropeço e praticam o mal, esses sim, ai deles. Né? Esses daí vão ser lançados em fornalha acesa, porque nada mais é do que Jesus falando da simbologia aí realmente do inferno. É algo aí muito sério mesmo. Né? Jesus ele continua dizendo, né, veja aí outras parábolas, aqui do 44 ao 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, que encontrou uma pérola de grande valor. Ele foi, vendeu o que tinha e comprou a pérola. Né? Veja aí Jesus ele falando, né, sobre essas duas parábolas, a parábola do tesouro escondido e a parábola da grande pérola. Né? Muitos falam, isso daqui é semelhante a nós, né, quando a gente encontra, né, o reino de Deus, a gente dá tudo e vai atrás. Eu não acho que é muito assim, porque a própria palavra de Deus ela diz que não há quem busque a Deus. Não há nenhum de nós que buscamos a Deus. Na verdade, pelo contrário, aquele que deu tudo por nós foi Jesus. Né? Jesus é aquele que ele deu a sua vida inteira por causa de algo maior, que era salvar a humanidade. Jesus ele deu tudo que tinha para poder salvar a humanidade. Ele abdicou da sua glória, ele abdicou da sua honra, ele abdicou de tudo que ele tinha. Ele passou vergonha, ele foi maltratado por nós. Ele abdicou de tudo para esse tesouro maior, que era salvar as nossas vidas, né? Esse tesouro. Como que a gente sabe, né, disso? Olha, a gente vê lá no livro de Malaquias, né, no capítulo 3, no final do capítulo 3 e no capítulo 4 também, quando Jesus ele fala, quando Deus ele fala que naquele dia nós seríamos particular tesouro de Deus.
né? Nós seríamos, que Deus ele nos trataria como seu tesouro particular, né? Ou seja, nós somos o tesouro de Deus. Jesus abdicou de tudo para nos comprar, para adquirir as nossas vidas, né? Veja que aqui veja, é claro, né, quando ele fala que essa pessoa foi e adquiriu esse terreno que tinha esse tesouro, adquiriu essa pérola, né? Nós fomos adquiridos por Deus, né? Nós somos particular tesouro de Deus. Não que mereçamos, não que somos alguma coisa por nós mesmos, porque nós não somos nada, mas aos olhos de Deus ele nos comprou como seu particular tesouro. É isso que a palavra de Deus diz também lá no livro de Malaquias, capítulo 3, no final do capítulo 3, no capítulo 4 também. Isso é a parábola, né, o que Jesus está falando aí, parábola do tesouro escondido e a grande pérola. E Jesus ele vai falar de mais uma parábola aí também, né, aqui ele continuando, ele aqui no versículo 47, né, vamos lá, versículo 47, né, esse capítulo é um pouco longo, né, são 58 versículos, mas a gente está chegando aí no final, já só tem mais 2 tópicos, veja lá. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. E assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus lhes perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: sim. Então aqui Jesus ele vai falar essa parábola conhecida aí como a parábola da rede. O que Jesus está falando? Olha, o reino dos céus é semelhante como alguém que foi, jogou a rede e pegou um monte de peixe. E veio de tudo, né? Peixes bons e peixes ruins. E aí eles separaram os peixes bons num cesto e pegaram os ruins e lançaram fora. E assim será no final dos tempos. É isso que Jesus está falando. O reino dos céus, a igreja é isso. A gente chama pessoas para vir da igreja e vem de tudo. Vem pessoas boas, mas vem pessoas más também. Pessoas que verdadeiramente se converteram e pessoas que nunca se converteram. Pessoas que são más. Que são, aí como diz a Bíblia, filhos do diabo. Existem filhos de Deus, existem os filhos do diabo. Estão todos ali dentro da igreja. A gente não sabe quem são. Por isso que Jesus ele vai falar. E ele vai dizer que no final dos tempos, de novo, no versículo 49, assim será no fim dos tempos, os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos, ou seja, vão tirar os maus de dentro dos justos. Então, de novo, devemos ter cuidado quando julgamos pessoas na igreja. Temos, claro que a nós foi dado o ministério da reconciliação como igreja, o ministério de, sim, deixar com que as pessoas entrem na igreja, mas, claro, tendo a sabedoria para como julgar essas pessoas, sabendo que, em última instância, quem vai trazer o julgamento final é Deus, tirando os maus dentre os bons. E mesmo pessoas que estão dentro das igrejas. E como Jesus aqui, talvez, de novo Jesus está falando aqui, olha, assim como o joio do trigo vai ser tirado, assim os peixes maus vão ser tirados também. Pessoas que acham que são peixe e não são, são peixes maus. Não prestam para nada, não prestam para ser, para alimentar as pessoas. O peixe ele serve para alimentar as pessoas. Será que nós, como filhos de Deus, temos alimentado as pessoas desse mundo com a palavra de Deus? Então é isso que Jesus ele vai nos ensinar. E a realidade do inferno também, que não quer dizer que estamos na igreja que as pessoas que estão na igreja, que já têm sua carteirinha de membro, certificado de batismo, que está tudo certo, que vai para o céu. Nada disso. Talvez precisamos ver, será que somos realmente convertidos? Será que somos peixes bons, ou trigo e não joio e não peixes maus? Então isso que Jesus ele vai ensinar. E por fim, aqui a gente vê do versículo 53 ao versículo 58, aliás o 52, então Jesus disse: por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa.
e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, aqui a gente vê, né, algo bastante triste, que Jesus em Nazaré, né, na cidade dele, ele não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas não criam nele. Talvez eles tinham tanta intimidade com ele, a ponto de falar, peraí, mas eu conheço você, né? Você não... Né, você está dizendo que você é o Messias, né? Eu conheço tua mãe, conheço teu pai, seus irmãos, suas irmãs, né? Você não é o filho do carpinteiro, né? E, ou seja, Jesus ele não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas, pelo fato de conhecerem Jesus, não davam credibilidade a ele. Né? Falavam, não, mas você não é tudo isso, né? E isso me faz lembrar, meus irmãos, quantas vezes dentro das igrejas, pelo fato até da gente ter tanta intimidade com os irmãos e até conhecer os nossos irmãos, e a gente fala, não, você não serve para isso não. Né? E o que a gente está querendo dizer? Olha, que o reino, que Deus ele não se manifesta na sua vida, não. Isso é algo muito sério, né? A gente, quando nós olhamos os nossos irmãos, a gente tem que se lembrar quem é que age na vida dos crentes, qual é o poder que está agindo na vida dos crentes. Ora, se é o poder de Deus, se é o poder do Espírito Santo de Deus, não tem por que a gente ficar criticando as pessoas quando trabalham no reino de Deus. Quantas pessoas criticam aqueles que fazem a obra? Como é ruim fazer a obra de Deus e ser criticado. Eu não sei se você que faz a obra de Deus ou tem feito a obra de Deus já foi criticado, como isso é algo ruim. Né? E aqui Jesus ele foi criticado, né, pelas obras que ele estava fazendo, mas nós nunca devemos criticar as pessoas. Né? Por quê? Porque quem está agindo por trás das pessoas realmente é o Espírito Santo de Deus. Né? Quando nossos irmãos trabalham, quem age por eles é o Espírito de Deus. Né? As pessoas agem no poder do Espírito Santo de Deus. E por isso, quando nós vemos as pessoas trabalharem, devemos dar graças a Deus por isso, né? Apesar das coisas não serem talvez como a gente acha como deveria ser, mas na verdade ela é como Deus ele quer que ela seja. Né? E isso nos faz crescer em comunidade, nos faz crescer quando a gente entende que quando nós olhamos os nossos irmãos, né? Aqueles que estão ao nosso redor, sempre saber que ele pode sim ser usado por Deus, ele pode ser usado por Deus para abençoar as nossas vidas, até para fazer um milagre nas nossas vidas. Quantas vezes nós criticamos os irmãos que podem ser aqueles que Deus pode dar dons para abençoar as nossas vidas, para trazer um milagre maravilhoso nas nossas próprias vidas. Por isso que às vezes Deus ele não faz tantos milagres nas igrejas, porque às vezes há tanta incredulidade de que um irmão ele pode ter um dom espiritual que pode abençoar a sua vida, que às vezes a gente deixa de ter essa crença, né, ou de ter essa consciência, e faz com que Deus ele não venha agir no nosso meio por causa da nossa incredulidade. Então que a gente possa verdadeiramente, quando a gente olhar os irmãos dentro da igreja, claro, existe joio, existe trigo, por isso precisamos do dom do discernimento de espírito, né? Mas quando nós olharmos aquele irmão que a gente vê que verdadeiramente é filho de Deus, saber que Deus verdadeiramente ele pode usar essa pessoa para abençoar a minha vida. Né? E por isso nós devemos amar os nossos irmãos, sabendo que em cada um deles, dos verdadeiros irmãos, daqueles que são trigo, daqueles que são peixes bons, daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, esses verdadeiramente podem nos abençoar. Deus pode agir através deles para abençoar as nossas vidas. Que isso seja uma grande lição para as nossas vidas, assim como foi todo esse capítulo 13 maravilhoso de Mateus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que ela possa ter falado ao nosso coração e que possamos verdadeiramente analisar as nossas vidas, ver como temos andado, para que possamos viver vidas que alegrem ao Senhor, que frutifiquem no teu reino, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado aí pela sua presença. Semana que vem continuaremos com mais estudo no capítulo 14, se Deus assim permitir. Um grande abraço e Deus abençoe a sua vida.